Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia desses, uma pessoa muito querida chegou para mim pelo Instagram e disse assim: posso te perguntar uma coisa? Eu respondi: claro, afinal você é meu amigo e coach, talvez sua resposta me ajude. Essa pessoa já teve sessões de coach comigo a fim de melhorar sua comunicação em público. Eu disse grato pela confiança e a pessoa perguntou: como faço para ter constância no meu estado emocional, mesmo diante de tantas turbulências? Eu, como cumpro o meu bom papel, eu fiz a seguinte pergunta: você pode me indicar pelo menos 5 turbulências? E essa pessoa de fato me indicou 5 grandes turbulências que ela estava passando na vida, 3 delas bem sérias, 2 poderia considerar como boas desculpas. Veja bem, são boas desculpas que realmente pode desestabilizar qualquer pessoa. Eu fiz mais algumas perguntas, puxei um assunto e no final das contas eu fiquei de gravar um vídeo, porque eu poderia ajudar a essa pessoa e outras pessoas que não têm o controle das suas emoções. Então eu vou compartilhar com você e com essa pessoa, claro, aquilo que eu aprendi a fazer ao longo dos anos para manter o meu equilíbrio emocional, para eu não sair quebrando as coisas, para eu não baixar a cabeça e ficar triste, derrubado ou entrar em depressão, para eu não sair gritando, para eu não ter ansiedade, para eu não sair esperneando. Vou compartilhar isso a fim de te ajudar. Antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa: ter o controle das emoções ou manter o equilíbrio emocional diante das turbulências não significa não ter emoções negativas. Emoções negativas todos têm. Eu tenho, você tem, qualquer pessoa tem. Tristeza, medo, raiva, angústia, entre outras coisas mais que você pode sentir aí, chamar de emoção negativa. Todas as pessoas têm isso. A questão do controle emocional não é não ter isso, é saber o que fazer quando sentir essas coisas. Então, dito isso, agora eu vou dizer para você o que foi que eu aprendi a fazer e que eu efetivamente faço. Primeira coisa que eu aprendi foi a fazer um diário de emoções. É isso mesmo, escrever um diário de emoções. No começo, eu fazia tal qual o nome propõe, diariamente. Todas as emoções que eu sentia, eu colocava em um diário. Com o passar do tempo, eu fui diminuindo essas emoções para apenas as emoções negativas. Como é que faz esse diário, Rondinelli? Primeira coisa que você tem que fazer nesse diário: coloque o nome da emoção que você está sentindo. Se você não conhece a emoção, você não vai saber controlar, você não vai ter como manter o equilíbrio se você não conhece, se você não dá o nome. Então suponhamos que você sinta raiva. Então você coloca lá: diário de emoções, dia tal, ponto 1, raiva. O nome da emoção é raiva. O ponto 2, o que fez com que você sentisse raiva? Às vezes exige um pouco mais do esforço mental e um pouco mais da memória. Exemplo, às vezes eu sinto alguma coisa e eu só vou entender de fato o que foi que me causou aquilo quando eu chego em casa à noite. Mas mesmo assim está no diário. O que foi que te causou aquilo? Então você vai colocar que sentiu raiva, por exemplo, por conta do trânsito. Então você vai colocar: trânsito bem movimentado, irritação de buzinas, alguém cruzou, interceptou minha trajetória. Então eu tenho o nome da emoção e o motivo pelo qual essa emoção foi disparada dentro da minha mente. O terceiro ponto é o ponto: o que eu farei para não sentir mais isso nessa ocasião? Aí é uma questão de ser realmente consciente, de ser intencional para entender o que deve ser feito para não sentir mais aquilo naquela ocasião. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma cliente que ela estava com alguns problemas e eu pedi para ela fazer esse diário de emoções durante 21 dias. Durante 21 dias ela sentiu aproximadamente 73 emoções negativas relacionadas somente a uma coisa só, que era o namorado dela. Então a resposta estava clara. O que ela deveria fazer para não sentir mais aqueles sentimentos naquelas ocasiões era acabar o namoro, ou então se conformar que o namoro não estava dando certo mesmo e assumir a responsabilidade pelo seu sofrimento. O terceiro ponto te dá a possibilidade de tomar a decisão que vai fazer com que você e eu não sintamos mais aquela emoção negativa naquela circunstância. Repito, é uma questão de intencionalidade, de
consciência. Se você tomar essa atitude, primeiro, você vai conhecer as emoções negativas que sente. Segundo, você vai aprender a evitá-las com toda certeza. Uma outra coisa que eu faço sempre nessa pergunta é pensar sobre o que não pode ser feito para que eu não sinta mais aquilo. Eu vou te dar um exemplo bem prático. O problema que não tem solução, solucionado ele já está. Então também, intencionalmente, de uma maneira consciente, eu vou pensar que se não tem solução, eu vou arcar ou com as consequências da emoção que eu senti ou da atitude que eu tomei para sentir aquilo, ou então simplesmente eu vou me preparar para me conformar. Você já ouviu isso? O que não tem solução, solucionado já está. Isso faz muita diferença na minha vida, me traz muita paz no coração, porque quando eu posso fazer alguma coisa, eu me levanto e faço. Se eu não posso fazer, eu não faço. Vou te dizer uma coisa novinha que eu aprendi a fazer, e aqui eu não vou te ensinar, vou te dar uma sugestão. Recentemente eu li esse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Ele simula uma entrevista com o diabo como se de fato o diabo ele fosse o inimigo das nossas emoções. E ele expressa de uma maneira bem clara e bem simples até que todas as emoções negativas que eu sinto, que você sente, provém do inimigo. E ele dá ferramentas para que nós driblemos essas emoções negativas. Aí você vai ter que ler o livro. Agora, o que é mais interessante, e isso eu uso para mim, fez muita diferença quando eu aprendi isso, e eu quero compartilhar com você, é um exemplo bíblico. Salmo 42, no verso 5, Davi, ele está muito desesperado. Ele está muito triste e ele faz uma pergunta. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Eu acho muito real, muito vivo, muito intencional, muito inteligente isso que Davi faz. Davi ele é um homem, na ocasião ele já tem consciência dos seus atos, na ocasião ele já sabe das consequências dos seus atos e ele faz uma pergunta para ele mesmo. Ele não está perguntando nada a ninguém. Ele toma a posição de duas pessoas questionando essa segunda pessoa que vive dentro dele por que ela está tão triste. Eu imagino Davi dizendo assim: Davi, por que tu tá abatido, cara? Por que tu tá tão perturbado? Cara, tu é adulto. Deixa de besteira. Deixa de mimimi. Deixa de se vitimizar. Você é adulto, cara. Conscientemente, intencionalmente. Por que você está abatido? Por que você está triste? Reage, pitomba. Faz alguma coisa. E depois ele pega e diz assim: ponha a sua esperança em Deus. Percebe isso? Um cara adulto. Ele está aflito, ele está sentindo uma emoção negativa, ele está perdendo o controle das emoções, ele provavelmente vai se desequilibrar. Mas antes disso ele para, pensa e diz: por que você está sentindo isso? Espera em Deus. Cara, eu sou cristão. Isso é uma questão de fé, mas ainda que não fosse, eu quero dizer para você que você é adulto. Os problemas, eles existem sim. E você existe é para resolver problema também. Às vezes causado por você, às vezes causado pelos outros, mas se você tem condições de identificar o nome dessa emoção, se você tem condições de identificar o porquê e o que você vai fazer para não acontecer, para não sentir mais isso, porque você está se abatendo, sabe de uma coisa? Eu trabalho com as emoções, eu conheço pessoas que trabalham com as emoções, mas sabe, coaches, psicólogos, pastores, padres, todas essas pessoas que trabalham com a mente humana, elas podem sim ajudar, mas ninguém pode te ajudar mais do que você mesmo, mais do que você mesma. Você é um adulto, pitomba. Então para e pensa nesse negócio, por que você está sentindo isso, e toma a decisão de não sentir mais isso. O que não tem solução, solucionado já está. Se responsabilize, cresça e equilibre as suas emoções. Para de achar que o mundo está contra você. A vida vai bater. Repito, por conta dos teus erros e por conta dos meus erros. Às vezes por conta dos erros dos outros. Mas a minha vida e a sua vida não é medida pela quantidade de vezes que nós apanhamos e caímos.
mas pela quantidade de vezes que nós nos levantamos e continuamos andando. Tem problema? Ok. Pode se isolar, pode parar um pouco para pensar, busque as respostas. E quando tiver as respostas, levante-se e espere em Deus. É assim que eu equilibro as minhas emoções. É assim que eu sugiro que você equilibre as suas emoções. Então, se isso faz sentido para você, é isso. Faz isso. Valeu. Tchau, tchau.